Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Estamos iniciando mais um programa, O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz, o espírito que escreveu inúmeros livros muito instrutivos, contando como é a vida no plano espiritual, através do médium Francisco Cândido Xavier. Já estudamos o livro Nosso Lar em 52 capítulos, que você encontra para poder assistir. E agora estamos também estudando o segundo livro, Os Mensageiros. Hoje, o capítulo 8º, O Desastre de Acelino é o título. Nós vimos no capítulo 7º, na semana passada, que o Otávio fez uma burrada muito grande, depois de ter se preparado por 30 anos para vir à Terra e trabalhar no bem. Quando veio para a Terra, fez sua bobagem. E ele estava chorando depois de terminar a sua história, o seu relato. A mãezinha veio abraçá-lo e André Luiz nos conta que, ao mesmo tempo em que ele também ia dirigir-se a Otávio para dar-lhe uma consolação, a perguntar alguma coisa, André diz que ouviu alguém que se aproximou e exclamou com uma voz forte: "Ora, não chore, meu querido, você não está desamparado. Além disso, pode contar com o devotamento da mãezinha. Eu vivo em piores condições do que a sua, mas não me faltam esperanças. Sem dúvida, estamos em falência espiritual, nós todos. No entanto, é importante que nós aguardemos com confiança, porque o tesouro divino sempre nos dá um novo empréstimo de oportunidades. Deus não está pobre, Otávio." Então, diz o André, voltei-me surpreendido e não reconheci aquele que estava falando. Foi então que Dona Isaura, uma das senhorinhas que estava lá, fez a gentileza das apresentações. Estávamos diante de Acelino, que partilhara a mesma experiência. Olhando, vendo-o triste, Otávio teve ânimo e sorriu. Então, ele adverte aos que o escutavam: "Não sou um criminoso para o mundo, mas sou um falido para Deus e para nosso lar. Mas sejamos lógicos." Parecendo mais encorajado, Acelino disse: "Você perdeu a partida porque não jogou, enquanto que eu a perdi jogando desastradamente." É verdade, olha, o Otávio não tinha feito nada do que ele tinha prometido. Não tinha sido médio, não tinha cuidado das crianças abandonadas, não tinha dado apoio aos que o haviam apoiado. Ele não tinha jogado. Mas o Acelino está dizendo: eu joguei desastradamente. Eu fiz a burrada. Tive 11 anos de tormento nas zonas inferiores. A sua situação, Otávio, não reclamou essa medida drástica. Mesmo assim, eu confio na providência." Nesse instante, o nosso amigo Vicente, que estava acompanhando, interveio acrescentando: "Cada um de nós tem a experiência que lhe é própria. Nem todos ganham nas provas terrestres." E voltando-se de modo especial para mim, acrescentou: "Quantos de nós, os médicos, perdemos lamentavelmente na luta?" Depois de concordar, trazendo à baila o meu próprio caso, eu objetei: "Puxa vida, seria muitíssimo interessante conhecer a experiência sua, Acelino. Teria sofrido o mesmo acidente de Otávio? Creio que seria de grande aproveitamento penetrar essas lições. No mundo eu não compreendia bem o que fossem tarefas espirituais, mas aqui a nossa visão se modifica. É necessário cogitar do nosso futuro eterno." Então Acelino sorriu e respondeu: "Ora, minha história é muito diferente. A queda que experimentei apresenta características diferentes e, a meu ver, muito mais graves." E então, nos atendendo à expectativa, ele começou a narrar: "Também parti de nosso lar no século passado, após receber valioso patrimônio instrutivo dos nossos assessores. Seguia enriquecido de bênçãos.
uma de nossas beneméritas ministras da comunicação presidiu em pessoa as medidas referentes à minha nova tarefa. Não faltaram providências para que me felicitassem a saúde do corpo e o equilíbrio da mente. Após formular grandes promessas aos nossos maiores, parti para uma das grandes cidades brasileiras em serviço de nossa colônia, nosso lar. O casamento estava em meu roteiro de realizações. Ruth, minha devotada companheira, iria se incumbir de colaborar comigo para melhor desempenho das tarefas. Ao cumprir a primeira parte do programa, aos 20 anos de idade, fui chamado à tarefa mediúnica, recebendo enorme amparo dos benfeitores invisíveis. Eu me recordo ainda a sincera satisfação dos companheiros do grupo doutrinário, a vidência, enxergar espírito, ouvir espírito, escrever o que os espíritos ditavam. Estas faculdades que o Senhor me concedera, por misericórdia, constituíam decisivos fatores de êxito em nossas atividades. A alegria de todos era insuperável. Entretanto, apesar das lições maravilhosas de amor evangélico, inclinei-me a transformar minhas faculdades em fonte de renda material. Isso aqui, coisas tão preciosas, tão ricas, tão lindas a serviço do bem, que o carinha preferiu pensar no bolso. Começou a usar da mediunidade para obter ganhos. Está contando isto. E olha, como é triste quando nós investimos o que é precioso para conquistar o que é pútrido. Investimos o que é rico para trocar pelo que não vale nada. E é isto que o Acelino está contando que ele fez. Quando tudo estava encaminhado para ele chegar ao trabalho, num grupo espírita que o apoiava, ele resolveu achar que aquilo era uma fonte de receitas materiais. E no próximo bloco nós vamos continuar escutando a história do Acelino, que é a história de muita gente que também vê na mediunidade uma oportunidade de negócio. Fique conosco, daqui a pouco voltamos. Estamos de volta com o estudo do livro Os Mensageiros, analisando o 8º capítulo. Vimos no 7º a queda de Otávio e agora no 8º o desastre de Acelino, que nos está contando o que aconteceu com ele, que preparou-se, que veio à Terra com todos os apoios espirituais, cumpriu a primeira etapa, começou a trabalhar na casa espírita. Ele enxergava os espíritos, ouvia os espíritos, escrevia o que os espíritos ditavam. As pessoas estavam felizes porque é tão difícil você numa casa espírita contar com médiuns com esta possibilidade. Mas olha o que o Acelino nos está contando no texto que vamos voltar a interpretar. Entretanto, apesar das lições maravilhosas de amor evangélico, inclinei-me a transformar minhas faculdades em fonte de renda material. Não me dispus a esperar pelos abundantes recursos que o Senhor me enviaria mais tarde, após meus testemunhos no trabalho, e provoquei eu mesmo a solução dos problemas lucrativos. Ora, meu serviço não era igual ao dos outros? Não recebiam os sacerdotes católicos romanos a remuneração dos trabalhos espirituais e religiosos? Se todos pagávamos por serviços ao corpo, que razões haveria para fugir ao pagamento por serviços à alma? Amigos que não sabiam do caráter sagrado da fé me aprovavam as conclusões egoísticas. Admitíamos que, no fundo, o trabalho essencial era dos desencarnados.
mas também havia minha colaboração pessoal, como intermediário, pelo que deveria ser justa a retribuição. Em vão, os amigos espirituais se movimentaram aconselhando-me o caminho certo. Em vão, companheiros encarnados chamavam-me ao esclarecimento oportuno. Agarrei-me ao interesse inferior e fixei meu ponto de vista. Ficaria definitivamente por conta dos consulentes. Arbitrei o preço das consultas, com bonificações especiais aos pobres e desvalidos da sorte, e meu consultório encheu-se de gente. Interesse enorme foi despertado entre aqueles que desejavam melhoras físicas e solução de negócios materiais. Grande número de famílias abastadas tomou a mim como consultor habitual para todos os problemas da sua vida. Pagavam, né? Tinham dinheiro. Então, me consultavam e eu ia para lá resolver os problemas deles com conselhos ditos espirituais. As lições de espiritualidade superior, a confraternização amiga, o serviço redentor do Evangelho e as preleções dos emissários divinos ficaram à distância. Não mais a escola da virtude, do amor fraterno, da edificação superior, e sim a concorrência comercial, as ligações humanas, legais ou criminosas, os caprichos apaixonados, os casos de polícia e todo um cortejo de misérias da humanidade em suas experiências menos dignas. Transformara-se completamente a paisagem espiritual que me rodeava. Por causa de me cercar de pessoas criminosas, por questões de ganho sistemático, as baixas correntes mentais dos clientes inquietos encarceraram-me como em uma cadeia psíquica. Cheguei ao crime de zombar do Evangelho de Nosso Senhor Jesus, esquecido de que os negócios delituosos dos homens de consciência viciada contam também com entidades perniciosas que se interessam por eles nos planos invisíveis. Os encarnados inferiores, que querem fazer negociatas, também contam com espíritos inferiores que os protegem, que os adulam, que os estimulam, que os empurram para que essas negociatas aconteçam. Como se fossem protetores, não é? Ele está dizendo isso aqui. Continuemos. E então, transformei a mediunidade em fonte de palpites materiais e baixos avisos. E então, nesse momento, os olhos de Acelino cobriram-se de uma súbita vermelhidão, estampando-lhe, no fundo, o horror nas próprias pupilas, como se ele estivesse revivendo atrozes dilacerações. Mas a morte chegou, meus amigos, e me arrancou a fantasia. Agora dizia Acelino mais gravemente: desde o instante da grande transição, a ronda escura dos consulentes criminosos que me haviam antecedido no túmulo rodeou-me, reclamando palpites e orientações de natureza inferior. Queriam notícias de cúmplices encarnados, de resultados comerciais, de soluções atinentes a ligações clandestinas. Gritei, chorei, implorei. Agora, como espírito, vejam só, agora ele estava do lado de lá e todos os que já tinham morrido antes dele, que haviam se acostumado a consultas que faziam, agora o perturbavam com questões, com pedidos. Gritei, chorei, implorei, mas estava algemado a eles por sinistros elos mentais, em virtude da imprevidência na defesa do meu próprio patrimônio espiritual. Durante 11 anos consecutivos, expiei a falta entre eles, entre o remorso e a amargura. Acelino calou-se, parecendo mais comovido em vista das lágrimas abundantes.
Fundamente sensibilizado, Vicente considerou: que é isso? Não se atormente assim. Você não cometeu assassínios, nem alimentou a intenção deliberada de espalhar o mal? A meu ver, você enganou-se também, como tantos de nós. Acelino, porém, enxugou o pranto e respondeu: não fui homicida, nem ladrão vulgar. Não mantive o propósito íntimo de ferir ninguém, nem desrespeitei lares alheios. Mas, o mas, você vai ficar sabendo no próximo bloco. Vamos ver como a consciência pesa quando nós não conseguimos nos enganar mais. Daqui a pouquinho estaremos de volta. Fique conosco. Estamos de volta com o estudo do livro Os Mensageiros. Hoje o capítulo 8º, o desastre de Acelino. Quando vimos que Acelino revela a extensão de suas culpas ao fraudar todo o projeto reencarnatório da mediunidade, convertendo as sagradas expressões desse patrimônio celeste em intenções mercantilistas, em desejos de ganhos, e todo o processo de envolvimento com entidades que de verdade também gostavam das mesmas coisas. E ao final de seu relato, muito abatido, enxugando as lágrimas, ele responde, terminando o seu relato: não fui homicida, nem ladrão vulgar. Não mantive o desejo íntimo de ferir ninguém, nem desrespeitei os lares alheios. Mas, indo aos círculos carnais, voltando à terra para servir as criaturas de Deus, nossos irmãos, auxiliando-os no crescimento espiritual com Jesus, apenas fiz viciados da crença religiosa e delinquentes ocultos, mutilados da fé e aleijados do pensamento. Não tenho desculpas, porque estava esclarecido. Não tenho perdão, porque não me faltou a assistência divina. E depois de longa pausa, concluiu gravemente: podem avaliar a extensão das minhas culpas? Perguntou ele. Pergunta dolorosa para quem tem a noção do erro. E se Otávio, no capítulo anterior, por medo, por preguiça, por falta de maturidade, fugiu, Acelino encarou a mediunidade como instrumento, mas não usou esta faculdade como instrumento da bondade. Usou-a a benefício de si mesmo, instrumento da ambição, da cobiça, desgastando-a para atender às esperanças de pessoas materialistas, usando-a não para melhorar o caráter dos outros, mas para revelar coisas que não eram importantes para a transformação moral, valendo-se da ação de entidades inferiores que depois se prendem a ele. Ele mercantilizou com um patrimônio que não lhe pertencia. Tudo aquilo que ele havia preparado, ele utilizou, mas de maneira terrivelmente equivocada. Não que ele fosse ficar pobre, não que ele fosse um médium que mais adiante não tivesse recursos, como ele mesmo conta. Nós encontramos o trabalho que começa no sacrifício, que começa na aspereza, que começa na dificuldade, mas que depois recebe o amparo de Deus. Chico Xavier passou por isso, miserável, pobre, sem condições às vezes para conseguir a própria comida. Tentou melhorar de vida
prestando um concurso para o qual ele ajudou 8 amigos da mesma repartição a estudar. Os 8 passaram e ele foi reprovado. Estava triste, estava abatido, quando numa noite teve um sonho e foi levado a uma instituição muito nobre, que tinha uma placa com as iniciais as mesmas iniciais que estavam na terra. E ele então, meu Deus, disse assim: ai, mas aqui também tem esse instituto aqui, meu Deus do céu. Só que quando ele disse isso, porque na terra aquele instituto era para as aposentadorias, para o pecúlio dos trabalhadores, dos servidores públicos, ele ficou sabendo que a sigla significava Instituto de Auxílio aos Servidores do Pai. E então os amigos disseram a ele, os que o sustentavam na luta: tenha certeza, meu filho, que continuando na tarefa como você tem se dedicado, daqui para frente nunca vão lhe faltar os recursos para a sua subsistência. Você nunca ficará ao desamparo. Certamente não ficará rico, mas você não precisará temer a miséria e a fome. O exemplo que Chico nos dá corresponde ao valor moral que se espera daqueles que, entendendo a tarefa mediúnica, se permitem viver no caminho de exemplificar as virtudes divinas, como alguém que detém um patrimônio que não é dele, algo que vem do alto, que lhe foi emprestado, como um carro que você tem que depois devolver, mostrando o que você fez quando o utilizou. Quantas pessoas você beneficiou, quantos aflitos você levou ao hospital, quantas pessoas você deu carona para levar ao serviço e não perderem hora, quantos velhinhos você fez a gentileza de transportar, de carregar as suas compras para que eles não tivessem que se desgastar demais. Por isso é que a mediunidade é a realização de Deus a serviço dos outros. E Acelino, contando a sua fraqueza, que é a nossa fragilidade, no mundo de conquistas, no mundo de cobiças, no mundo de tentações, quantos não pensam isto? Quantos não se acham no direito? Ah, mas eu estou doando o meu trabalho, o meu serviço, eu tenho o direito de ganhar alguma coisa. Não. Seu direito de viver e de ser útil estará recebendo muito se for honesto, se for honrado, se tiver fé em Deus. O desastre de Acelino nos ajudará muito a pensar na responsabilidade do bem que nós temos que enfrentar nas escolhas que fazemos. Você que trabalha com o idealismo, não se venda, não desnature esse processo, porque ele é valiosíssimo. Você vai se sentir muito orgulhoso de você mesmo quando do lado de lá da vida perceber que fez a escolha certa, porque a culpa vai acompanhar aquele que falhou por longos e longos e longos séculos. Daí, queridas irmãs, queridos irmãos, como é precioso este livro, Os Mensageiros, e como é preciosa a sua vida. Obrigado por estar conosco. Aceita o nosso carinho, o nosso abraço. Esperamos você no próximo, O Espírito da Letra. Escreva-nos, dê a sua opinião, ajude-nos a fazer o melhor que podemos. Um grande abraço e muita paz.